Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 91, salmo muito conhecido. Ele até é razão pelo qual muitos têm a Bíblia empoeirada numa estante. Coloca a Bíblia aberta no Salmos 91 e deixa lá, como se fosse um amuleto. A Bíblia é para ser lida, é para aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você lê de preferência de voz alta, ouvindo, meditando, sentindo o poder de Deus em cada sílaba dessa palavra que é dele. Então, vamos ver agora, né? As Bíblias já saíram da estante, nosso ministério está em outra dimensão. Nós estamos vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque resolvemos meditar na palavra de dia e de noite. Então, o Salmos 91 trata da segurança que Deus oferece. Assim, este salmo de sabedoria enfoca a segurança na vida, uma ideia presente no Salmo 91. Tem uma segurança na vida, há um esconderijo para a gente se guardar. O escritor sabia que Deus provê segurança. É um salmo para a situação que envolve perigo, exposição ou vulnerabilidade. Esse salmo notável fala com grande especialidade, mas com uma espécie de porosidade, de modo que a linguagem é enormemente aberta à experiência particular de cada um. Seu tom é um pouco instrutivo, como se estivesse tranquilizando alguém que está inseguro. Didático, mas confessional. É um testemunho pessoal de alguém cuja própria experiência torna convincente e autêntica a certeza da fé. Portanto, o próprio Deus é aquele que é a segurança do crente. O salmista desconhecido o escreveu como o Altíssimo e o Todo-Poderoso. Mas aqueles que confiam nele descobrem que ele é um abrigo contra as tempestades da vida e um lugar sombrio de segurança, muito parecido com a área sob as asas de um pássaro. Ou seja, ele é um refúgio onde podemos correr por segurança em tempos de perigo e uma fortaleza que fornecerá defesa contra inimigos atacantes. Deus nos salva daqueles que insidiosamente tentam nos prender e Deus nos salva daqueles que insidiosamente tentam nos prender e das doenças mortais. Ele faz isso como uma mãe pássaro quando ela cobre seus filhotes com suas asas, ou seja, com a ternura e cuidado. Ele fornece uma defesa tão segura quanto um escudo ou uma grande muralha. Consequentemente, o crente pode estar em paz e não temer ataques a qualquer momento. Salmo 91, 5. Aqueles que caem ao nosso lado são aqueles que não confiam no Senhor. O crente é invencível até que seu tempo se esgote. Enquanto há um propósito de Deus para nossas vidas, o crente é invencível. Quando vê o crente sair da terra, é porque ele já cumpriu o seu propósito. Veremos os ímpios caírem ao nosso redor, mas Deus nos sustentará. Nada pode nos tocar, exceto o que ele permite. Nem qualquer rebelde pode escapar de sua retribuição. Salmo 91, 8. Mas aqueles que confiam no Senhor podem contar com sua proteção. Além disso, ele comissionará anjos para vigiar e proteger os seus. Portanto, esta é uma das passagens nas Escrituras que revela a existência e atividade de anjos da guarda. Mateus 18, 10,
Hebreus 1,14. O escritor estava usando hipérbole quando escreveu que o crente não vai nem mesmo bater o dedo do pé. Salmos 91, 12, Salmos 91, 13. Também parece ser hiperbólico, também parece ser hiperbólico. Ele retrata a superação de animais perigosos. Deus deu a alguns crentes esse tipo de proteção. Daniel 6, Atos 28, de 3 a 6. Mas o ponto do escritor era que Deus protegeria seu povo de todos os tipos de perigos. Satanás citou Salmos 91, de 11 a 12, quando tentou Jesus no deserto. Mateus 4, 6. Ele exortou a interpretar essa promessa literalmente. No entanto, Jesus recusou-se a tentar Deus, colocando-se deliberadamente em uma situação perigosa para ver se Deus o livraria milagrosamente. Jesus se referiu aos Salmos 91, 13. Quando ele enviou os discípulos em uma missão de pregação, Lucas 10, 19, novamente parece claro que sua intenção era assegurar aos discípulos que Deus cuidaria deles. Ele não os estava encorajando a colocar suas vidas em perigo deliberadamente. O escritor registra a promessa de Deus de libertar aqueles que o conhecem e o amam. Ele eventualmente responderá aos gritos de socorro que seu povo fez. Romanos 10, 13, Joel 2, 32. Ele não os abandonará em suas angústias. Josué 1, 9, Mateus 28, 20. As promessas de resgate e honra normalmente encontram cumprimento nesta vida, mas sempre acontecem do outro lado da sepultura. As promessas de resgate, eu vou repetir, viu? As promessas de resgate e honra normalmente encontram cumprimento nesta vida, mas sempre acontece do outro lado da sepultura. Aqui na Terra e principalmente depois que a gente passa dessa vida para outra, aí está a promessa melhor de todas, que é nós estarmos numa cidade onde não precisa de luz, porque Jesus é a nossa luz neste lugar. Deus geralmente abençoa as pessoas que seguem a sua vontade, permitindo-lhe viver mais. Esta foi uma bênção especial sobre a lei mosaica, Êxodo 20, 12. Além disso, Deus prometeu aos piedosos a satisfação de ver sua libertação. Como podemos explicar o fato de que Deus aparentemente não honrou essas palavras de forma consistente? Algumas pessoas piedosas morreram jovens, por exemplo. No entanto, outros pereceram nas mãos de seus inimigos, como aconteceu e acontece com alguns mártires cristãos. Isso indica que Deus é infiel e suas promessas não são confiáveis? Se encararmos a vida como se estendendo além da sepultura, o que acontece? Não deveríamos ter problemas com essas promessas. Deus concederá a libertação final dos seus, mesmo se ele permitir que eles sofram e morram nas mãos dos inimigos nesta vida. Mesmo os crentes que morrem jovens têm a vida eterna. Na vida, o Senhor pode permitir que muitas coisas terríveis aconteçam com seus filhos, como ele fez com seu próprio filho, nosso Senhor. Mas seus filhos sabem que nenhum poder está fora do controle de Deus. Temos que ter essa segurança, que ele pode deixar
se for para a glória dele, como aconteceu com Jesus. O inimigo aparentemente tinha vencido. Jesus estava na cruz, derramando seu sangue. Sabemos que ele se entregou, mas sabemos que o que o inimigo queria era isso, e aí ele terminou numa cruz. Porém, terminou numa cruz do corpo físico, mas o Senhor teve um corpo físico corrupto, que não era o de Jesus. Jesus não foi corrupto, mas era um corpo físico também. E o nosso é o corpo da corrupção, que teremos um novo corpo. E Jesus, que o dele já era santificado, porque não teve o pecado original, e o que ocorreu foi nesse corpo, mas porém Jesus teve um corpo glorificado, e todos que creem nisso, que ele está desde do Pai, é um Deus homem, com as marcas da cruz, com as mãos e os pés com as marcas, mas ele está lá à destra do Pai, intercedendo por nós. Todos que creem nisso, com certeza, não perderão ânimo, mesmo que passar por sofrimentos aqui na terra, e a vida foi interrompida fora do tempo, sem alcançar a velhice, vão estar conscientes que terão uma vida sem velhice, sem nada de ruim, lá com o Senhor Jesus, naquela cidade que não precisa do sol nem da lua, porque Ele é o brilho dessa cidade. Então, estejamos sempre crentes, não é? Crente é isso aí, não é ficar pensando, mas fulano que era crente, aconteceu isso, eu nem sei mais se eu creio. Aconteceu isso porque era crente e todo o nosso êxito é aqui na terra ou nosso êxito total é lá nos céus? O Senhor diz que teremos um novo céu e uma nova terra. Alguns interpretam de outra maneira, mas se tem um novo céu e uma nova terra, quem é que vai ficar nesse novo céu e nessa nova terra? Não são os crentes em Jesus Cristo? Então, por que se lamentar por um corpo que não é para sempre? Esse é um corpo que é pó, mas nós teremos um corpo incorruptível. E esse corpo se é pó por causa do pecado. Deus não tem culpa disso. Ele fez um corpo para ser para sempre, ser eterno. O homem pecou, se tornou um corpo frágil, onde tem que voltar para o pó de onde veio. Mas o nosso Deus, na sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos dar a alegria, a esperança de um dia ter um corpo incorruptível, um banquete com Ele, uma ceia para sempre com Ele, e um lugar de muita claridade, porque Jesus é a luz desse lugar. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja